Aqui em 1 Samuel, capítulo 19, dos versículos 18 até o primeiro versículo do capítulo 20, nós temos aqui um episódio inusitado, que é a continuidade do episódio do vídeo anterior, que eu já estou deixando aí para você assisti-lo, que é quando o rei Saul, perseguindo Davi foge, né? Mical ajuda Davi a fugir, colocando o ídolo do lar para despistar a atenção daqueles que estavam caçando, de Saul, né? De Saul e os seus capangas, digamos assim. E aí, o que nós temos aqui? Disse que Davi foi para a casa dos profetas, encontrou-se com Samuel, né? Vai dizer o versículo 18. Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas, né? Queria ser um mosquitinho para saber que conversa foi essa que Davi e Samuel tiveram, né? Porque Samuel tinha ungido Davi, e Samuel sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Mas, compreendendo ambos a fúria da inveja de Saul, ao invés de ser um rei grato a Deus e aceitar Davi, ele simplesmente queria apagar aquele que ele viu como concorrente, porque nem era. Davi só se tornaria rei depois que Saul viesse a falecer, então não era ameaça nenhuma para Saul, mas inveja é desse jeito, a pessoa fica cega de ódio por aquilo que ela jamais terá e fica se matando por aquilo que já é dela, né? Aí os dois vão para a casa dos profetas e acontece uma sucessão de coisas engraçadas. Primeiro, o Saul fica sabendo que Davi está com Samuel na casa dos profetas. O profeta Samuel, já idoso, né? Estava bem gagazinho, e aí Saul vai e envia, digamos assim, 3 levas de pessoas para falar: não, vamos buscar o Davi, eu quero matar Davi. Ele estava possuído de inveja, e aquilo já tinha se misturado com a sua síndrome, com o seu sofrimento mental, que era também patrocinado um pouquinho pela culpa que ele sentia de achar que perdeu o reinado, né? E aí vai dizer o texto que a primeira leva foi e chegou lá na casa dos profetas. Primeiro, o que é isso? O que é casa dos profetas, né? Casa dos profetas era uma espécie de escola de profetas, onde as pessoas aprendiam a cantar, a induzir a multidão a buscar ao Senhor, talvez aprendiam lá as misturas dos incensos sacerdotais, eles aprendiam coisas que tinham a ver com como ouvir a voz de Deus melhor, como memorizar uma coisa que Deus falou, eles tinham que exercitar a memória, né? Eles tinham que ter determinados comportamentos, de maneira que, independentemente da casa dos profetas, leia-se, da casa teológica, do conselho da igreja, da tradição da igreja, Deus sempre teve os seus profetas. Alguns passavam por meio da casa dos profetas e outros não. A gente vai ter aí o profeta Elias, que parece que foi um criador da escola de profetas. Temos o profeta Eliseu, que foi um executor da escola de profetas, mas temos muitos outros que não vieram dos profetas, como o profeta Amós, que vai dizer: eu sou boiadeiro, eu sou homem da roça, eu não estou sabendo desses esquemas de profeta, porque Deus tem os seus dentro ou fora das instituições. Deus tem os seus pedindo ou não pedindo licença às instituições sociais, às tradições sociais. Mas aqui está Samuel na casa dos profetas, que era o lugar onde eles ficavam lá fazendo seus treinamentos proféticos. E a primeira leva então chega lá e diz que eles profetizaram. Profetizaram, e aí o Saul fica sabendo disso, né? Vai dizer que eles profetizaram e aquilo os fez recuar de pegar Davi. Aí o Saul manda uma outra leva, vai dizer o texto que eles também profetizaram. O que seria profetizaram? Eles eram tomados pelo Espírito de Deus ou pela emocionalidade do lugar. Você vai num lugar que é cheio de aparatos, aí você já olha e fica comovido, você está ali, o cara está orando, fervoroso, você entra na dele também, né? Você fica nervoso porque você está indo fazer alguma coisa que o rei mandou, mas que você sabe que está errado, porque Davi era um homem bom. Então o nervosismo, tudo isso toma conta. O que a gente sabe é que a primeira leva profetizou, a segunda leva profetizou, a terceira leva profetizou, até que chega no versículo 22, o texto vai dizer assim: então foi ele mesmo, Saul, né, a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco,
Perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Aí olha o que vai acontecer. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Isso aconteceu lá no comecinho, quando ele era rapazinho, e acontece agora de novo, quando ele está tentando perseguir Davi. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e aí continua o texto no capítulo 20. Esse episódio ele é muito interessante porque o que você tem aí? Um rei cheio de invejas e pecados no coração, procurando um jovem Davi que nada lhe fez de mal para o matar, ele queria matar Davi. E aí a pergunta é de ordem, digamos assim, teológica, espiritual. Como assim que um cara cheio de espírito homicida entra na casa dos profetas e fica profetizando? E aí você vai encontrar várias situações aí, é uma teia. Por isso que Deus é que é o justo juiz, porque Ele sabe o que está acontecendo. Primeiro você tem aí, a casa dos profetas, como qualquer escola teológica, como qualquer denominação tradicional, tem lá os seus profetas que são profetas por conveniência, eles aprenderam o jeito. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tanto têm um dom de línguas quanto aprenderam a inventar uma língua. Então o cara, quando está ali com Deus sozinho, ele está falando em língua, mas em público, para poder fazer a igreja vir com ele, coisas de casa de profeta. Aí ele chega lá e ele nem está afim de falar nada, mas ele inventa isso e dá certo. Mas esse dar certo é que vai virando uma armadilha contra a pessoa. Pode até não tirar a salvação da pessoa, mas diz muito sobre o mau caratismo de tal pessoa. Essa coisa de né? Os caras acham que eles, provocando uma coisinha assim, ele vai fazer alguma mudança no mundo espiritual. É coisa de quem gosta de guerra, igual o exército brasileiro, né? Essas coisinhas aí. Então, parte disso é estrategismo de profeta. A outra parte é que, como aquilo ali era um lugar de treinar profetas, tem gente ali que vai com toda a sinceridade do seu coração. Eu me lembro do meu pai, que Deus o colocou numa escola de teologia para ele adquirir determinado conhecimento. Né? Mesmo a escola de teologia tendo lá as suas questões, mas não tem problema não, foi por aquele meio que Deus deu ao meu pai um conhecimento teológico que passou até a ser invejável por parte de outros seus contemporâneos. Né? Então, como havia profetas sinceros, aprendizes sinceros, Deus estava com ele, o Espírito Santo se manifestava ali. Uma outra questão é que, claro que Deus estava possuindo todo mundo que estava chegando ali, porque Deus estava de olho em Davi. Davi precisava se distanciar de Saul. Então não tinha estratégia melhor do que Saul ficar possuído daquilo tudo. E aí, enquanto ele ficava possuído daquilo tudo, Davi tinha que fugir, tinha que sumir. Junto com essa questão de Deus estar dando tempo a Davi para ele sair fora dos intentos de Saul, né, porque vai dizer que Saul profetizou diante de Samuel. Ou seja, enquanto ele estava lá diante de Samuel profetizando, Davi se mandou. Essa era a verdadeira ou a mais requintada operação profética. Era enquanto o Bocoió estava lá profetizando, Davi se mandava na força do mesmo Senhor que estava lá segurando Saul na casa dos profetas. Você vê como que Deus é soberano tanto quanto bem-humorado. Deus debochando da inveja do imbecil que não precisava ter inveja. Mas Deus é amor, então ele sabe debochar com todo o seu amor. Né? Agora, a quarta vertente que temos aqui, que não exclui as outras, é essa questão de quando os dons do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo, ela vem coincidindo com o nosso mau caratismo, com os nossos pecados, com a nossa fúria, com a nossa inveja, com a nossa trama, ora para nos livrar, ora para nos dar a chance de dizer: puxa, o Senhor se manifestou em mim quando eu estava querendo matar alguém, que chance de salvação que eu tenho! Manifestação pura da graça de Deus, em parte para isso, em outra parte para ajudar o menino Davi a fugir, em outra parte para mostrar o seu mau caratismo. Olha como é que ele estava cego de ódio, porque ele ficou cego para encontrar o Davi para o matar,
e foi visitado ali em meio àquela profecia. E isso me lembra muito de um episódio que aconteceu numa congregação, onde eu conto aí em um dos vídeos anteriores a este. Vou deixar o link também dessa situação que eu conto. Eu lembro que era lá no ano de 2006. O que estava acontecendo? Tinha um pastor lá que toda quarta-feira ele gostava de fazer campanha. Que era uma coisa assim, a igreja era evangélica, falava-se o nome de Deus, mas o espírito todo era um espírito espiritualista, de macumba no pior sentido da palavra. Porque o espiritualismo afro, eles fazem lá conforme eles conseguem conceber. Agora, um pastor que se utiliza dos meios afro para transformar isso tudo em campanha, aí tinha campanha de sete não sei o quê, campanha não sei de onde, eu só sei que nesse dia chamaram 2 pastores coreanos para pregar na igreja. Eu nem estava presente no culto, mas o que eu sei é que as pessoas vieram me contar. Chamaram um coreano lá para pregar na igreja, os pastores, e aí o pessoal mesmo estava percebendo que eles estavam só preocupados em produzir imagens para dizer assim, olha o que estamos fazendo no Brasil. O Brasil já é conhecido lá fora por ser um país meio feiticeiro, né? Aí vem 2 pregadores coreanos ficar filmando situações de demônio, etc. Até que numa situação dessas, no meio desse culto onde estavam os coreanos, uma jovem que à época eu acompanhava, uma jovem de Deus maravilhosa, estava em processo de libertação, os espíritos imundos se manifestaram nela durante o culto. E aí a estratégia dos pastores de produzir vídeo para levar para a Coreia se voltou contra eles. E aí a estratégia se voltou tanto contra os coreanos quanto contra o pastor que estava ali dirigindo aquela macumba de crente. E aí o espírito maligno, aquela coisa toda, o culto acabou, aí foi dando 10 horas da noite, 11 horas da noite, 2 horas, acho que lá para as 3 horas da manhã, o que me acontece? Um pai de santo da família, digamos assim, um líder espiritual da família, que a moça era crente em Jesus, mas a mãe mexia com questões espiritualistas. Aí esse pai de santo foi chamado a ir à igreja, porque ninguém conseguia libertar, os coreanos já tinham se mandado, o pastor feiticeiro lá não conseguia fazer nada, e alguém me falou assim, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa errada? Eu falei, deixa aquilo lá, macumba por macumba, que seja o pai de santo a tirar o espírito. Eu disse essa frase, né? Isso ecoou na igreja no final da semana seguinte. Por que acontece? O pai de santo chegou lá e ele mandou o espírito sair e a menina ficou liberta. Mas olha o vexame para aquela igreja. A vergonha tinha a ver com o fato de que, como assim? Como que um pai de santo entra dentro de uma igreja evangélica horas depois do culto de uma campanha de libertação e ele é quem tira o demônio? Eu lembro que nos dias subsequentes a menina foi ao gabinete da tal igreja me procurar, porque eu atendia lá à época, e ela estava me contando que em meio aos espíritos que estavam rindo do que estava acontecendo ali e falando para ela de coisas que o tal pastor fazia às ocultas e do que acontecia lá às ocultas, ela lá na igreja, e quando o tal pai de santo chegou no portão, o líder espiritual lá da religião da mãe dela chegou no portão, os demônios que estavam nela falaram assim, agora a gente vai se retirar porque o fulano de tal chegou. Então, diz ela que na hora que ele entrou na igreja, já não tinha mais nada nela, porque o tal líder espiritual tinha autoridade sobre os espíritos que estavam naquela moça. E ela mesmo ficou assim, mas por que isso aconteceu? Porque eu estava na igreja e não fui liberta e outras entidades é que me socorreram daqueles espíritos. Aí eu falei para ela, olha, porque aquilo tudo que acontece na quarta-feira não tem nada a ver com Deus. É chamado de Casa dos Profetas, o nome que está pregando é de Jesus, mas a obra é totalmente anticristo, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tem compromisso com isso. Disse isso para ela. Mas é claro, aquelas horas eu coordenava um projeto social sem ganhar dinheiro, eu estava ali ensinando jovens meio que de paralelo à igreja, porque já que a igreja não aceitava que eu desse aula durante a escola dominical, a gente tinha estudos bíblicos à tarde por instrução do Senhor, né? Mas eles não viam isso com bons olhos, então eu já era uma figura suspeita. Eu só sei que no domingo seguinte eu cheguei à igreja e estava lá, você estava dizendo aí que macumba por macumba vale aquilo mesmo. Aí eu virei o culpado pela estratégia maligna lá que deu certo, né? Eles me colocaram assim, porque eu estava zombando dos ungidos do Senhor. Então, assim, não, eu estou falando a favor do Senhor, isso aqui é casa do Senhor. Por que o pastor usa a casa do Senhor para ficar fazendo macumba aqui? Que era um dos pastores auxiliares dessa igreja, né? Uma pessoa legal, um homem, gente boa, mas que tinha essa mente enfeitiçada e Deus queria trazer uma mensagem para ele. Mas o que isso tem a ver mesmo com a manifestação do Espírito em Saul? Tinha a ver com o fato de que
o pastor presidente da igreja, aquele homem que no vídeo que eu coloquei eu falo que Deus me colocou diante dele para oferecer a ele um novo caminho no ministério que Deus deu a ele. Ele não era um Saul, ele não tramava contra as nossas vidas, mas ele também não queria deixar Deus fazer o que Deus queria fazer, tanto comigo quanto com aquelas pessoas que Deus converteu na nossa caminhada lá. Né? Tem essas coisas assim. E eu já até dizia que as coisas ali só iriam acontecer, não era uma questão de um Davi ter de se tornar rei de Israel, guardadas as devidas proporções, mas era a questão de que se aquele homem não quisesse, Deus também não iria fazer o que ele não queria. Mas é claro, Deus queria ensinar algo a ele e ele não soube aprender, não soube acatar, o pastor presidente. Aí essas informações todas do líder espiritual de outra religião, afro, digamos assim, acho que era da Umbanda, que libertou a jovem dentro de uma igreja evangélica após um culto evangélico, essa blasfêmia toda, deixou todo mundo chocado, e chegou ao pastor, o pastor deve ter ficado num conflito, né, o pastor presidente, como assim? Por que, Senhor, que isso aconteceu na minha casa? Por que essas coisas são feitas na casa que o Senhor se manifesta? Né? Como se expulsasse um Balaão, expulsasse um demônio dentro da casa dos profetas, era uma coisa louca. Realmente era para deixar a pessoa muito chocada. Aí esse pastor, já que aquela juventude toda convertendo, e ele lá já ia fazer 3 anos que ignorava todo mundo, a gente aparece no domingo à noite no culto, a gente estava lá no domingo à noite no culto, esse pastor aparece nervosíssimo, nervoso, bravo, e aí ele falando em línguas estranhas, eu até assustei, porque eu nunca vi aquele pastor falando em línguas estranhas em público, né? E ele falando assim, aí eu não sei o que estava acontecendo direito, eu só sei que ele estava ao mesmo tempo com medo do que tinha acontecido dentro do templo que ele era o presidente, com raiva do aquilo ter acontecido e com raiva da gente, porque o que chegou aos ouvidos dele, seja fofoca ou não, ele sabia que não estava errado, porque a frase pronta era, olha, macumba por macumba, Deus mandou um pai de santo para acudir a menina. Essa foi a frase que eu tinha dito mais ou menos à época. Né? Então ele estava com raiva daquilo, e aí ele falando em línguas estranhas, mas ele estava meio nervoso, ou seja, ele teve um desarranjo cerebral. Não sei se você conhece pessoas de temperamento sanguíneo, que são pessoas muito simpáticas, que abraçam, que falam, etc. Mas quando essas pessoas estão nervosas, sai tudo, né? Sai tudo, inclusive sai até línguas estranhas. Línguas estranhas no sentido de que o cérebro ficou desarranjado. E ali você vê em parte o Espírito de Deus, porque ele estava tendo uma luta interior com o Espírito de Deus de aceitar ou não aceitar aqueles jovens que Deus colocou diante dele. Eu digo isso porque nesse dia, com todo o nervosismo dele, com a raiva que ele estava, ele chamou um dos rapazes que Deus havia convertido em meio ao meu ministério naquela igreja e pegou o lenço dele e colocou o lenço dele. Né? E Deus tinha me falado antes daquele culto, e aí você não precisa acreditar em nada disso não, só estou relatando. Antes daquele culto, Deus tinha me falado que naquele dia aconteceu uma coisa naquele culto à noite, que o homem estava irado, mas que mesmo irado ele iria consagrar uma das pessoas que Deus tinha convertido através da minha atuação naquela igreja. Aí quando eu vi a cena dele pegando o lenço dele, paf, jogando na cabeça do rapaz ali, eu falei, o homem está irritado, mas está fazendo o que Deus quer. Só que Deus tinha dito isso, ó, ele vai consagrar aquele rapaz, meio que dando aquele recado, ó, eu consagro até gente que te segue como se eles me seguissem, né? Mas com você eu não quero nada não. Aí Deus já sempre me informava que aquele homem não queria nada comigo, porque ele gostava muito de mim, mas ele me achava ameaçador, digamos, às suas intenções políticas. Né? Eu não era o homem da patota, que ia lá fazer alianças, eu era muito fiel, às vezes ele falava isso, eu tenho gente que é metido a santo, eu nunca fui metido a santo, a gente só tem que ser correto e fiel àquilo que Deus nos revelou. Mas então o que acontece? O homem estava lá com raiva, com medo, tendo que fazer a vontade de Deus, tendo que acolher pessoas que Deus queria que ele acolhesse, mas que ele não queria acolher, e em meio a isso tudo ele solta aquele tanto de linguiça, era uma sonoridade parecida com isso, e ele falando aquela coisa toda, e enfim, houve uma comoção na igreja, porque a igreja ficou assim, comovida de ver o seu líder falando línguas estranhas em público, né? Os crentes têm esses defeitos, a palavra diz que em público é melhor a gente falar 5 palavras com o nosso entendimento do que falar 10.000 que ninguém vai entender. Mas o fetiche dos crentes é fale 10.000 palavras que quanto menos eu entender, mais eu vou gostar. É o povo pentecostal, digamos assim. Mas tá bom, tá valendo. Se Deus atuar na casa dos profetas,
mesmo que fosse uma casa de conveniência, porque ele não vai atuar em meios pentecostais convenientes. Mas uma coisa é o que o pentecostal gosta, outra coisa é o que Deus diz que é, não é verdade? Mas aí essa experiência de Saul me fez lembrar desse dia que esse homem foi lá, ungiu esse rapaz, que hoje é um homem de Deus maravilhoso, aí já está se tornando um mestre em teologia, né? Agora eu que aprendo muito com ele, com esse homem, eu achei legal que Deus providenciou e levou, mais ou menos nesses dias, levou alguém para falar com esse menino e falou assim, olha, eu é que estou te conduzindo nesse caminho, mas vai chegar uma hora que eu vou torcer o teu caminho. Porque Deus disse isso para esse rapaz, já sabendo das estratégias desse pastor, que era um homem de Deus, mas meio que ia usar aquele rapaz para ajeitar as coisas para ele. Quando esse menino, né, que hoje é um homem, um exímio professor também, ele tinha uma vocação tão sublime diante de Deus, vocação que o homem ia querer meter a mão. O homem ia querer meter a mão na vocação dele para não acolher as outras coisas que Deus estava colocando no coração dele. Você não precisa saber quem é, nem quando foi, nem por que foi. Estou te contando experiências espirituais. Por quê? Porque quando o texto vai dizer que Saul tirou a sua capa, né, suas roupas oficiais, digamos assim, deve ter ficado até pelado, e ficou lá o dia todo e a noite toda profetizando em êxtase, em línguas, em choros, em um monte de coisa, ali também estava tendo vários sentimentos misturados. Estava tendo a presença de Deus, ele estava muito nervoso porque ele queria matar Davi. Talvez ele pensasse, mas eu quero pegar Davi, eu quero matar Davi. Estava nervoso porque ele queria matar Davi, mas ao mesmo tempo ele estava com medo, que como que eu posso aqui estar cheio do Espírito Santo e querendo matar Davi? E por outro lado, o cérebro dele estava desarranjado. Ele ficou todo atordoado. Não tem problema o que possa ter sido. A questão é que o objetivo foi cumprido. Davi precisava fugir de Saul. E Saul tinha que sair daquela situação atordoado. Que foi o que aconteceu com esse pastor. Ele ficou tão atordoado porque um pastor auxiliar dele agiu de má fé a ponto de um líder de uma religião umbandista entrar na igreja deles, para repreender um espírito, que ele acabou fazendo alguma coisa, ele acabou nos abençoando mais a partir daquele dia, ele acabou se tornando um vereador, digamos assim, ele era um suplente, ele acabou sendo chamado poucos meses depois nas eleições, e o que Deus dizia pra gente era isso, na medida que este homem abençoar vocês, eu o abençoarei lá. Não era bem aquilo que eu tinha para ele, mas eu vou abençoá-lo lá na medida que ele abençoar vocês aqui. E assim as coisas foram, né? Mas como que as coisas foram? Em meio a nervosismos, misturados com línguas, misturados com raivas, misturados com tremedeiras de mãos e cérebros. O que eu estou querendo te dizer? Que o que o texto vai chamar aqui de o Espírito de Deus se apossou de Saul, isso ele está falando apenas do ponto de vista fenomenológico. Para quem está vendo, era o Espírito Santo. Por quê? Porque Saul perdeu o controle, Saul se descontrolou. Mas o que eu estou dizendo aqui, até por experiência própria, por ter vivenciado outras situações, é que é uma mistura de Espírito de Deus com mediocridade humana, com nervosismo humano, com raiva humana. Por isso que ficou com esse quê de vexame. Nossa, Saul também entre os profetas, porque ele ficou lá todo afrescalhado, todo exposto, sendo que as intenções dele eram intenções nada boas. E a lição que fica aqui para mim e para você é esta. Deus é o Deus de toda a graça, ele condescende com as nossas limitações, ele tem empatia em relação às nossas limitações, mas quando ele se manifesta até num Saul querendo procurar Davi para matar, ele está dando a chance para esse Saul se arrepender. Chance que, de novo, Saul não vai conseguir abraçar completamente. Então, pense nisso, que a manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas, e hoje em dia não é só mais manifestação, porque todo que aceitou Jesus é batizado com o Espírito Santo, ou seja, você alcançou o portal da liberdade, porque ter o Espírito Santo te habitando é a chance de salvação que eu e você mais precisamos, porque é Ele conosco, é Ele se parecendo conosco, é Ele nos disciplinando em nossas raivas, é Ele esperando a gente, por amor a Ele, barrar certos pecados em nossas vidas, e é Ele, através de eventos inusitados,
nos querendo ensinar a humildade e não a tradição. A tradição fica para lá, o importante é a humildade. Humildade nós vamos ver nos próximos vídeos que o Davi tinha, mas o Saul não conseguiu ter. Né? Que homem de Deus você quer ser? Ou que pessoa de Deus você quer ser? Você quer ser alguém como Saul, que era de Deus, mas que para ser de Deus precisava ficar possuído de nervosismo e teve que ser ludibriado pelo Espírito na casa dos profetas para não matar Davi? Ou você é um homem de Deus como Davi, que na simplicidade às vezes até precisa fugir? É a única saída, mas que até para fugir ele foge nele. Ele foge contando com o escape dele. Quem é que você quer ser aí? Fica essa pergunta para você. Que o Senhor te abençoe. Eu te convido, se essa mensagem está te fazendo algum bem, que você dê o seu like, você compartilhe, espalhe as coisas boas, que você entre neste canal, visite a playlist aí de 1º e 2º Samuel, onde estão todos esses vídeos meditativos, e aperte o sininho para você receber as notificações, que a gente tem postado vídeos sobre o Evangelho Eterno de Jesus constantemente. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo e que você seja edificado, que o Senhor te abençoe.